Marcos capítulo número 6, a partir do verso número 30, diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nosso Pai. Mas um dia nós nos beneficiamos da Tua misericórdia. Nesse dia o Senhor escolheu mais uma vez ter misericórdia das nossas vidas, nos ajudou e nos atraiu até a Tua casa, porque o Senhor tinha mais reservado para nós. Que nessa noite nós possamos receber o que está preparado para cada um, e nós possamos sair daqui, saciados, como esses do texto foram satisfeitos. Nós saímos daqui saciados por aquilo que o Senhor nos apresenta, aquilo que o Senhor nos dá nesse dia, ó Pai. Que nós possamos iniciar este culto inconformados do que o mundo tem nos oferecido, e possamos receber o que o Senhor coloca na mesa para nós. Que o fruto, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos dá, possa nos transformar, e nós possamos, Senhor Deus, apresentar somente aquilo que glorifica Teu santo nome. Nos ajude nas nossas fraquezas, nós possamos manter a nossa atenção, nossos ouvidos atentos, nossos corações quebrantados, e possamos receber e sair daqui praticantes dessa palavra. Tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Esse mesmo texto, ele também está repetido no livro de João, lá também no capítulo número 6, no início, vai falar também sobre a multiplicação dos pães e peixes. Amém? A multiplicação, você já viu bastante isso daí, tem bastante filme do Midinho mostrando isso, a gente conta bastante isso para as crianças, mostrando. Mas nós precisamos ter o entendimento disso. A igreja precisa voltar a crer, como eu disse. A igreja precisa voltar a crer que o Senhor é muito mais do que dizem. Coisas que nós não vimos, coisas que nós não vimos, aquilo que nem chegou no nosso coração, que está preparado para nós. Mas aquilo que, mas tem coisas até que a gente vê, a gente está duvidando, como que a gente vai poder receber daquilo que a gente não viu ainda? Entende, irmãos? Então que a gente possa voltar não para aquilo que a gente vê, mas para aquilo que a gente crê. E precisamos crer de uma maneira verdadeira, não de uma maneira de crer naquilo que nos contam, mas de crer naquilo que o Senhor nos mostra, crer naquilo que o Senhor tem falado para nós, na nossa intimidade, na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Ele.
E para acontecer isso, nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos aprofundar a nossa intimidade com Ele. Não vamos passar uma vida de passarinho comendo mastigado da boca dos outros. Você não pode passar uma vida recebendo uma palavra por semana da boca do pastor, 2 palavras por semana da boca do pastor, ou até mesmo 5 dias da boca do pastor. Você precisa viver daquilo que o próprio Deus, que o próprio Senhor te entrega. Amém? Do teu encontro diário com Ele, né? Naquele encontro que todos os dias o Senhor Ele vem, Ele renova a misericórdia dele durante a manhã, Ele te ajuda durante o dia, mas Ele quer ter um encontro com você à tarde, para que você possa dizer: eu venci, obrigado Senhor. Entende? É isso que nós precisamos, voltar a crer. Nós estamos aqui numa situação onde Jesus está diante dessa situação que está acontecendo aqui. Ele está falando com os seus discípulos. A Bíblia está dizendo que os seus apóstolos se reuniram com Ele, né? Se reuniram com Ele. Quando os apóstolos se reúnem com Ele, eles vão dar um relatório. Eles vão falar de muitas coisas que aconteceu. Uma das coisas que tem acontecido é a morte de João Batista. Aquele que preparou o caminho para ele, aquele que é primo dele, aquele que é profeta do Senhor, aquele que falou dele, que pregou sobre ele, né, para que ele viesse e todos já soubessem quem era aquele que estava chegando, né? João foi morto. João foi morto, teve a sua cabeça cortada. Foi ter a sua cabeça cortada por quê? Porque estava falando de Jesus, porque não concordou com o tempo que estava vivendo, não concordou com os poderes daquele tempo, não concordou com os poderosos daquele tempo, denunciou o pecado dos poderosos daquele tempo, não falou com um jeitinho com eles, mas disse: raça de víboras, hipócritas, chamou eles daquilo que eles realmente eram, e pagou o preço por isso. Pagou o preço por isso. Só que ele pagou um preço que ele estava disposto a pagar, porque ele estava disposto a fazer o que a Bíblia diz: antes obedecer a Deus do que temer aos homens. Nós não devemos temer aos homens que simplesmente pode tirar a nossa vida, mas nós temos que temer a Deus, que mesmo depois de nós mortos, Ele pode pegar a nossa alma e lançar ao inferno. Então, de tudo o que se pode, de tudo tem se ouvido e visto, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo número 12, faça uma única coisa: tema ao Senhor. João Batista temia ao Senhor e não temeu coisa alguma. Pelo contrário, ele, como bom crente, morrendo por Cristo, ele sabe que ele teve lucro. Amém? Mas não significa que a morte de um ente querido não vá doer. Você vai ver o texto, né? Esse texto ele é relatado, né, nos 4 evangelhos, e você vai ver que Jesus Cristo ele se retira para orar. Nesse texto aqui não está falando, mas no texto de João e no texto de Mateus está dizendo que ele se retirou, né, para ter um momento a sós. Ele se retirou, né, a sós, para ter um momento de meditação e de oração. Por quê? Porque perdeu alguém. É um momento natural. É um momento natural que nós podemos passar, de perder alguém, de ter uma enfermidade, de ter uma doença na nossa família, de ter alguém muito próximo de nós sofrendo e a gente não poder fazer nada. Muitas vezes a gente só se entristece, e às vezes a gente não quer participar de nada, a gente quer se retirar, a gente quer. Mas nós vamos aprender com Jesus que é um momento de solitude, um momento onde você se retira, sim, né? Você vai ver até no Getsemane, no capítulo número 26 de Mateus, quando Jesus chama os discípulos para orar. Ele chama para orar, mas ele deixa os discípulos aqui, e ele vai um pouco mais adiante para orar sozinho. Ele está dizendo: até mesmo quando nós estamos juntos para orar, nós temos que ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Cada um vai ter o seu. Eu chamei todo mundo para orar, mas eu vou ter o meu momento com o Senhor, né? E naquele momento também ele está entristecido, ou seja, momento de tristeza todos têm, né? Jesus, que é o nosso modelo, vai mostrar: nós temos momentos de tristeza, mas em meio a esses momentos de tristeza, o que aconteceu? Ele não parou. Ele não parou, ele está enfrentando a tristeza, ele está passando pela tristeza, ele continua caminhando, ele continua fazendo. Os discípulos vão chegar nele e também vão trazer relatos daquilo que eles fizeram. Jesus deu ordem para que eles fizessem coisas, né, para que eles realizassem, né, coisas em nome de Jesus, e eles vão voltar dando esse relatório para Jesus, né? Isso é importante. Quando eles voltam, Jesus vai dizer: venham. Vamos ter um momento entre nós. Está dizendo aqui no verso número 31, e ele disse-lhes: vinde vós. Ele não chamou todo mundo, ele chamou os discípulos. Vinde vós, aqui à parte, no reservado, entende? Aonde somente quem é discípulo entra, aonde somente aqueles que caminham comigo podem estar. Ele não chamou todo mundo, ele chamou discípulo. A um lugar deserto, e repousai um pouco. Olha só, nós podemos julgar que lá no mundo tem muita gente circulando e muita gente falando de Deus, mas tem um momento em que Ele te chama para um lugar onde somente aquele que entendeu que é servo, somente aquele que entendeu que é discípulo, somente aquele que realmente caminha com o Senhor vai.
Tem um momento que ele fala, ó, chegou o tempo de você parar e de fazer o que todo mundo está fazendo, de você ir para um lugar que hoje em dia, muitas vezes está deserto. Você chega na igreja e não tem ninguém na igreja, a igreja está deserta. É um lugar onde poucos querem vir, mas aqueles que vêm são quem? São aqueles que realmente entenderam que são discípulos dele. Entende? Muitas vezes você pode comparar esse deserto com a igreja. Porque muitos falam, mas poucos estão. Porque muitos falam do nome de Jesus, mas poucos o servem. Muitos falam de Jesus, mas poucos querem ouvir Jesus. Somente o discípulo toma esse lugar apartado. Isso aqui é um lugar apartado do mundo. O mundo já é maligno, mas dentro do mundo existe um lugar chamado casa de oração, casa do Senhor. O maligno não toca aqueles que estão no Senhor. Esse é o lugar. É o lugar apartado. E ele diz o que? Repousar um pouco. Esse aqui é o teu refúgio, é o teu esconderijo. Essa aqui é a fortaleza que o Senhor te traz para te esconder de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. É aqui que o Senhor fala para você: ei, continua confiando em mim. Independente se o mundo está caindo lá fora, a igreja resiste, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Independente do que está passando lá fora, aqui eu te escondo. Independente se o inimigo quer te tomar, você está guardado aqui na palma da minha mão e ele não pode te tocar. É aqui. Descansa. Aqui ele volta a dizer para você: descansa, não se preocupa com o que está acontecendo, não se preocupa com nada, descansa, repousa, volta para o lugar de onde você não devia ter saído, volta para o meu colo, volta para o meu descanso. Amém? Amém? Recupera a tua mente, irmão, libera a tua mente das coisas que estão lá fora e enche a tua mente daquele que está aqui dentro. Amém? Sabe para quê? Porque você vai ter que voltar lá para fora. Um esconderijo não é um lugar onde você mora, um esconderijo é um lugar onde você só se protege em algum momento. Por isso que a oração do Senhor Jesus em João no capítulo número 15 é: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. Entende? Então ele traz você a esse lugar para que ele te lembre que você não precisa ficar ansioso com coisa alguma, que você não precisa estar ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com qualquer outra coisa, mas somente em buscar o reino do Senhor e a sua justiça. Entende? Aonde as demais coisas, se for necessário, ele acrescenta para você. É isso que ele faz, ele vem te lembrar. Entende? Descansa, descansa em mim, continua confiando. Entrega o teu caminho a mim e todas as demais coisas eu posso fazer na sua vida. Amém? Volta para a minha presença, volta a confiar em mim, volta a acreditar em mim. Amém? Essa é a grande luta hoje, continuar acreditando. Sabe? É assim, ó, tem gente que caminhava comigo e acreditava em mim, mas aí eu fiz alguma coisa e deixou de acreditar. Assim como eu caminhava com alguém que fez alguma coisa, eu deixei de acreditar. E assim são os homens e filhos dos homens. Em algum momento a gente acredita, depois a gente deixa de acreditar. Mas acontece que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus diz é. Então, se você começou caminhando com o Senhor, continua caminhando com o Senhor e vai com o Senhor até o fim. Amém? Independente da tristeza, independente do momento, independente do que você está passando, não deixa da mão do Senhor, mas continua caminhando com Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que você é um desses discípulos que ouviu o chamado do Senhor, que veio para o lugar que muitas vezes está deserto, que veio para o lugar de repouso, que veio para o lugar onde só o discípulo está, junto do seu Senhor. Que bom. Glória a Deus pela minha e pela sua vida, né? E ele vai dizer por quê? Porque tem muita gente passando pela nossa vida. Tinha muita gente passando pela vida deles, gente que ia e vinha. É igual a igreja de hoje em dia, muita gente entrando e saindo. Entra, vem, sai. Vem, sai. Não é um jeito que vem de repente, sai de repente, ninguém nem sabe. Entende? Entra e sai. Muitas vezes essas pessoas, elas ocupam muito o tempo daqueles que estão lá ensinando. Entende? Vai dizer, eles não tinham nem tempo para comer. Então o Senhor está dizendo assim, ó, você precisa tirar um tempo comigo. Você também precisa parar, ter um tempo comigo. Um tempo, não é só falar e só ensinar, mas você também precisa ter um tempo comigo. Entende? Como eu disse esses dias eu disse, muitas vezes eu estou muito naquela de atender e eu estou naquele pouco de ter com o Senhor. E isso serve para todo mundo, para cada obreiro, para cada pessoa. Muitas vezes a gente fala muito de Deus para as pessoas, mas nós estamos pouco com Deus para falar para as pessoas. Entende? Então, tira um tempo. É muita gente passando pela tua vida. Em algum momento você precisa parar e passar a ter um tempo comigo, o Senhor diz, né? E ele vai continuar dizendo, e foram a sós para um outro lugar deserto. Foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão os viu partir, e muitos conheceram e correram que era Jesus, correram para lá, chegaram primeiro do que Jesus do ponto. Esse é o problema também de muita gente. Tem muita gente que está correndo,
está fazendo as coisas antes de Jesus falar, né? Tem muita gente trocando os pés pelas mãos, correndo que nem cavalo paraguaio, virou crente ou, né, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Sabe o que acontece daqui a pouco? Larga tudo, pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo, pastor, não sei o que lá. Daqui a pouco o que acontece? Tem mais ninguém, não faz mais nada. Por quê? Porque está correndo até na frente daquilo que Jesus está mandando. E vamos fazer isso, pastor, vamos fazer isso aqui, vamos fazer a campanha tocando na harpa. O Senhor não falou, mas a gente vai antes do Senhor, a gente vai fazer depois a gente pede para o Senhor abençoar. Porque a gente é meio assim, a gente entra pelo caminho daqui, pelo caminho dali, depois a gente vai fazer uma oração, né? A gente vai fazer uma oração para o Senhor e falar: Senhor, abençoa os meus caminhos, né? A gente faz essa oração: abençoa os meus caminhos, porque eu entrei por aquele, está tudo dando errado, mas agora eu preciso que o Senhor abençoa os resultados desses caminhos, né? Mas o Senhor vai falar assim: mas eu não te dou caminhos, eu só te dei um, e é nesse caminho que você precisava andar, porque se você anda no meu caminho, você descobre que o meu caminho já é abençoado. Não é necessário andar e pedir para abençoar. Se você anda no meu caminho, ele já é abençoado. Entende, irmãos? Então, vamos parar de correr que nem esse povo, se atropelando e querendo chegar na frente de Jesus. Jesus é sempre na frente e a gente é atrás dele. O povo aqui está correndo na frente de Jesus. É por isso que o Salmo de número 91 vai dizer que o sol não vai nos molestar. Ele inicia lá dizendo que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, não temerá mal algum. Vai dizer que o sol não vai te queimar de dia, a lua não vai te molestar durante a noite. Por quê? Porque nós estamos na sombra, Ele está na frente. Para fazer a sombra, Ele tem que estar na frente. Entende? É só Ele na frente que o mal não nos atinge, não chega até nós. Mas quando você corre na frente, você deixa Jesus para trás, quem é que pode? Ele diz: eu sou o teu escudo e o teu broquel. Sabe o que é escudo e broquel? Né? Escudo é grande, broquel é menorzinho, mas é sempre um escudo. É sempre a tua proteção. A proteção vai na frente. É somente o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno na nossa direção. Agora, se a gente corre na frente do Senhor, quem é que nos defende? Entra dardo, entra escudo, o sol molesta, tudo entra. Sabe por quê? Porque tem gente que está correndo na frente do Senhor. Está correndo, quer chegar primeiro do que ele lá no ponto. Tem gente que vai chegar lá no céu antes de Jesus, acha, né? Eu vou para vos preparar lugar. Já tem uns que nem os filhos de Zebedeu, já queria lá, coloca uma à minha direita e à minha esquerda. Isso não depende de mim. Lugar eles vão até ter, mas não depende aonde vai sentar, aonde vai estar, não. Mas tem gente que já quer garantir o lugar antes. Meu irmão, eu gosto de uma frase que o meu antigo pastor ele falava. Ela não é bíblica, mas na verdade é assim: se eu tiver um ranchinho lá no céu, já está bom. Entende? Se eu tiver um ranchinho lá no céu, não precisa ser um triplex igual o do Lula lá no céu, não. Precisa ser o triplex pode estar lá, não diz que o Lula vai estar, tá? Não precisa ter um triplex, não, diz só um ranchinho, um cantinho puxadinho. Porque o importante não é o puxadinho, o importante é que o Senhor está lá. O importante é você estar onde o Senhor está. Entende? É isso que nós precisamos querer. Amém? Olha só, não faz as coisas antes do Senhor, irmãos. Não faz coisas e depois ora para Ele abençoar e corrigir as besteiras que a gente faz, não. Primeiro ora, coloca na presença do Senhor, para que então Ele mostre o que a gente precisa fazer. Amém? Busca no Senhor primeiramente, e depois toma a decisão. Sabe, eu falei um negócio para a pessoa esses dias aí, eu falei para a pessoa já, eu falei: não, irmão, põe em oração. Eu creio que foi o Senhor que me deu e estou colocando na tua presença. Agora eu quero que você coloque em oração o que eu disse para o Senhor testificar. Não é porque é o que eu disse. Muitas vezes vai confiando na palavra do homem. O pastor falou, não. O pastor fala coisa na carne, faz coisa na carne também, irmão. O pastor também se ira, o pastor também olha para o lado que não é para olhar, o pastor também tem vontades. Fica tranquilo, irmão. O pastor é um homem igualzinho você, né? Às vezes um homem mais alto, um homem mais forte, um homem mais, né? Mais gordo às vezes, mas é homem. Entende? Tem que se confiar em Deus. Tem que colocar na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegaram primeiro e se aproximaram dele. Tem bastante gente que se aproxima do Senhor também. Vocês já perceberam que eu não quero falar só do contexto do que aconteceu aqui. Eu quero falar de ponto a ponto do que acontece na nossa caminhada. Chegaram, que até consegue chegar e se aproximaram dele. Mas se aproximou para quê? Para que você se aproximou de Cristo? Porque na verdade você precisa entender que foi Ele que se aproximou de você primeiro para te tirar de onde você estava.
Entende? Agora ele te deu condições de se aproximar dele. Ele te tirou de um lugar, sabe ali no movediça, que você não consegue sair, e alguém tem que lançar um cipó para você, um pau lá e puxar você de lá? É o lugar onde nós estávamos. Ele deu a mão, ele não deu mais nada, ele deu a mão, ele tirou, com mão forte de lá. Só que ele tirou você de lá, ele limpou você, deu vestes novas e disse: agora você é livre. Não torna a te colocar, né, em jugo novamente, não se coloca como escravo novamente. Estou te dando livre-arbítrio. Agora o que você fez com o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, sabe o que é? Ele deixou você lá naquele lugar, limpinho, novinho. Falou assim: ó, agora você está livre. E como ele continua a caminhada dele. E o livre-arbítrio, sabe o que tem que fazer? É falar assim: para onde tu fores, eu irei. Pegar a direção da onde ele está, indo e caminhar atrás dele. Tomar a cruz e seguir ele. Entendeu? Não abrir a boca, igual um monte de crente está fazendo aí, e falar assim: tudo me é lícito, ele me libertou, agora tudo me é lícito, tudo posso naquele que me fortalece e me faz tudo. Tem que lembrar que o verso também diz: mas nem tudo convém, né? E o que na verdade convém é caminhar com ele. O que na verdade convém é caminhar com ele, não caminhar sozinho. O que convém é dizer: agora eu morri para o mundo e agora eu vivo para Cristo. O que convém é dizer: agora em Cristo eu vivo em novidade de vida. O que convém agora é dizer: as coisas velhas ficaram para trás, eis que agora tudo se fez novo. É isso que convém. É isso que nós temos que fazer. Não fazer as obras do passado. Se agora eu sou nova criatura em Cristo, eu preciso fazer coisas novas. E não dizer que sou uma nova criatura e continuar fazendo as coisas velhas. Aonde? A palavra vai dizer que o Senhor não deita vinho novo em odres velhos, né? E um recipiente velho. Por quê? Porque vai gerar ali gases, vai gerar ali, né, uma transformação daquele vinho novo, e aquele recipiente velho não aguenta, ele explode. Então precisa do quê? Do recipiente novo. Aquele recipiente velho, aquele velho homem que eu era, ele não serve para conter a glória do Senhor. Por isso que ele fez novo, ele fez um vaso novo para poder conter esse Deus. Entende? Agora, se esse velho homem ele não morreu em você e você está querendo a glória de Deus, não vai acontecer. Por quê? Porque não aguenta. Não aguenta. Entende? Eu preciso viver em novidade de vida para poder receber o novo de Deus. Eu quero receber uns negócios do Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida, mas vivendo na vida velha, não vai receber, não vai acontecer. Amém? Amém? Amém. Jesus saindo viu uma grande multidão. A multidão sempre está aí, né? Sempre está na história. Jesus está passando, entrando em Jericó, tem lá uma multidão. Jesus está entrando em Tiro e Sidom, tem uma multidão. Jesus está indo para cá de Jairo, tem uma multidão. Sempre tem uma multidão. Ele está indo lá para a casa daquele um que subiu na árvore, que é o tal do Zaqueu, algum crente aqui. O Zaqueu, ele está indo para a casa do Zaqueu, tem uma multidão. Sempre tem uma multidão. Uma multidão nunca recebe nada, né? Mas dessa vez aqui ele está olhando para a multidão e vai receber alguma coisa. Só que é uma multidão que está interessada. É uma multidão que está interessada. Não é uma multidão que quer se relacionar com Jesus por quem Ele é. É uma multidão que está querendo se relacionar com Jesus pelo aquilo que Ele pode dar. E aí eu volto a fazer a pergunta: depois que você se aproximou de Cristo, como essa multidão se aproximou, qual é o teu intuito? O que você quer dele? Se relacionar com Ele por quem Ele é, ou se relacionar com Ele por aquilo que está na mão dele, por aquilo que Ele pode dar? Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Um rapaz novo, safado, sem vergonha, quando ele está interessado numa menina, ele está atrás dela porque ele quer alguma coisa que ela tem, não por quem ela é. E a hora que ele consegue aquilo que ela tem, ele deixa ela e vai atrás de outra que também tem. E ele não está nem aí por quem ela é. Você está atrás do Senhor Jesus, se aproximando dele por causa do quê? Por causa do que ele tem ou por causa de quem ele é? Porque se for por causa do que ele tem, a hora que você receber, você vai deixar ele e vai atrás de um outro Deus que te prometeu outra coisa. Amém? Ele teve compaixão dele. Porque é isso, aquele que se aproxima do Senhor, ele não vai despedir. Ele vai prover alguma coisa. Você olha na passagem, por exemplo, dos 10 leprosos. Os 10 clamaram, os 10 receberam, mas quantos voltaram? E você vai ver que somente um que voltou, e o que voltou nem era judeu, o que voltou era samaritano, mas aquele que voltou, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Ele não somente recebeu a cura da lepra dele, mas ele recebeu a palavra da salvação. Os que clamaram primeiramente somente receberam a palavra de cura.
e não de salvação. Ou seja, iam estar curados nessa terra, mas quando chegasse o tempo de entrar na vida eterna, não iam receber. Mas aquele não apenas recebeu o melhor dessa terra sendo restaurado, mas também quando chegasse o momento de atravessar, ele estaria com o Senhor. Entende, irmão? Por isso que é importante nós caminharmos com Cristo por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Amém? Se você busca as demais coisas, você não vive o reino e a justiça. Mas se você vive a justiça e o reino, as demais coisas Ele acrescenta. Entende? Ele teve compaixão da multidão. Sabe por quê? Porque a multidão era como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é ovelha que não tem pastor? É gente que não sabe o que faz. É gente que fala qualquer coisa, é gente que faz qualquer coisa, vai para qualquer lugar, anda com qualquer um, toma decisão. É isso aí. Eu ando com você, eu ando com você, eu ando com aquele, eu ando com aquele, eu ando com qualquer um. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero. Ovelha sem pastor. E Jesus olha para essas ovelhas sem pastor e fala assim: que vida miserável é fazer o que quer. Porque quem faz o que quer acha que está certo, mas na verdade está errado. A Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo número 14, verso número 12, ou 12, 14, né? Vai dizer: há caminhos que ao homem parecem retos e perfeitos, mas o fim desses caminhos leva à morte. Parece que a gente está certinho, a gente é a pessoa mais reta do mundo, mas está tomando decisão por nós mesmos, sem ser, né, através de Cristo. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim, entende? Nós estamos tentando nos pastorear nós mesmos, e não podemos nos pastorear nós mesmos. O Senhor, Ele criou uma igreja, Ele colocou pessoas para trazer a guia, para trazer o caminho, né? É isso que Ele fez. Então Jesus olhou para eles: essa vida miserável que eles estão, não posso, eu tenho compaixão deles, eu preciso fazer alguma coisa para eles, entende? Aquela pessoa que você encontra aí, não tem uma vida com Cristo e acha que sabe tudo, você precisa ter misericórdia dela. Você precisa ter misericórdia dessa pessoa. Ela parece tão inteligente, ela parece tão poderosa, mas ela é poderosa diante de quem? Ela é poderosa diante dos homens, ela é poderosa diante do espelho, ela é poderosa diante de sua própria consciência, mas ela não é poderosa diante do Senhor. Como foi lido aqui no Salmo número 49, não tem nada que ela possa dar todo o seu dinheiro por resgate da sua alma. Não pode. Então ela precisa de algo que você tem, e você precisa ter misericórdia da vida dessa pessoa. Você precisa dar a palavra de Cristo para ela, entende? É com você. Jesus teve misericórdia. Estavam sem pastoreio, você tem pastoreio. Eu acredito que você tem pastoreio. Eu estou aqui tentando pastorear. Não sei se você está permitindo ser pastoreado, se essa palavra que está sendo pregada, você está permitindo ela entrar no teu coração e gerar alguma coisa. Eu não sei. Mas que você seja uma verdadeira ovelha e não desgarrada, entende? Que você realmente esteja no aprisco do Senhor, ouvindo a sua palavra e caminhando sobre essa palavra. Isso é ser ovelha. Amém? E começou a ensinar-lhe muitas coisas. É isso que é a ovelha sem pastor. É aquela que acha que sabe muito, mas na verdade não sabe nada, e precisa de alguém para ensinar. Precisa de alguém para ensinar. O problema delas, a misericórdia que Ele teve, não é que elas estavam doentes, não é que elas estavam com uma enfermidade, estavam endemoniadas, não é nada dessas coisas. Ele teve misericórdia delas, e Ele expressou a misericórdia dele através do que? Ensinando-lhes. O que as pessoas precisam é aprender. Aprender o que? Aprender que não é do jeito delas, é do jeito do Senhor, é do jeito de Jesus. Ou é do jeito dele, é do jeito dele. Amém? Então ensina isso para as pessoas. Ó, irmão, vou te ensinar um jeito. Qual? O teu? Não, de Jesus. Eu também estou no jeito de Jesus, você fala para elas. Eu vou te ensinar aquilo que deu jeito na minha vida. E não é uma fórmula mágica, é a única fórmula, é a fórmula certa, é a fórmula verdadeira. É entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, crê nele e deixa Ele fazer o resto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E como o dia fosse já muito adiantado, ou seja, já estava no final do dia, né? Seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está terminando. Lá no texto de João, no capítulo número 6, você vai ver quem está falando com ele lá é Filipe, que vai falar com ele. Jesus vai dizer assim, olha só, vamos abrir aqui. Capítulo número 6,
no verso número 5, vai dizer assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Está bem? Cada um está contando de uma visão, mas aqui de João ele está deixando uma coisa muito importante. Jesus fez a pergunta: aonde nós vamos comprar pão? Ou seja, nós vamos ter que resolver a situação dessas pessoas aqui. Eles nos procuraram, estão ouvindo a palavra, mas eles também têm fome, eles também têm sede. Há outras necessidades que a palavra não vai suprir. Essas necessidades, elas precisam ser, elas precisam ser supridas. Aonde nós vamos comprar pão? Ele está perguntando para o Filipe. Mas olha que interessante, ele vai dizer aqui: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele quem? Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Jesus já viu o problema e Jesus já sabe exatamente o que tem que fazer. Jesus já sabe o problema daquela pessoa que vai se encontrar com você. Jesus já sabe o problema daquele teu familiar. Jesus já sabe a doença, a enfermidade. Ele já sabe a necessidade física, a necessidade financeira. Ele já sabe. A necessidade de você, ele já sabe. Mas ele está fazendo uma pergunta para Filipe: aonde nós vamos comprar? Aqui para resolver esse problema. Do mesmo jeito que ele faz a pergunta para Filipe, ele faz a pergunta para mim e para você. Nós estamos cansados de dizer: Jesus, o Senhor sabe tudo, mas Ele quer saber se você sabe. Ele já sabe o que Ele vai fazer, independente se você vai fazer ou não, mas Ele quer saber o que você vai fazer. Porque se você é um discípulo que se ajuntou com Ele, que está ouvindo o que Ele fala, que está ouvindo o que Ele ensina, o que Ele espera ouvir de você é que você dê a resposta que Ele daria. É que saia da tua boca as palavras que Ele falaria. Ele já sabe o que Ele ia fazer, mas Ele vai dar uma chance para o Filipe. E Ele já vai dar até a indicação, hein? Ele não está falando se, Ele está perguntando onde. Onde compraremos o pão? Ou seja, eles vão ser alimentados. Ele já está falando, eles vão ser alimentados. O negócio vai acontecer na vida deles. A questão é onde nós vamos comprar. Ele já está dando. Mas o Filipe já pensa assim: mas nós vamos comprar 200 dinheiro, nós vamos gastar 200 em pão, 200 dinheiro significava 200 dias de serviço. Um dinheiro era um dia de serviço, tá? E tanta gente que tinha 5.000 homens, mais crianças e mulheres, aproximadamente 20.000 pessoas. Então tinha que dar pão e peixe para essas 20.000 pessoas. Nós vamos comprar. E o Filipe não está falando assim que nós temos 200 no caixa. Ele está dizendo assim: vai gastar 200, então nós vamos bancar. É mais ou menos por aí. E ele está o quê? O Filipe está dando um testemunho de que não tem jeito. Nós precisamos mandar eles embora. Vamos, o dia não acabou ainda, já está tarde, mas se nós mandar eles embora agora, eles conseguem chegar na cidade mais perto e comprar o pão deles, porque não sei o que eu vou fazer, então deixa cada um tomar, fazer as coisas. Mas Jesus não deu essa opção para ele. Jesus perguntou: aonde nós vamos comprar pão? Jesus está fazendo a pergunta para mim e para você: como é que nós vamos fazer para atender a necessidade dessas pessoas, para suprir a necessidade dessas pessoas? Elas precisam e elas serão atendidas. A questão é, o que você vai fazer? Você vai mandar essa pessoa que chega até você de mãos vazias embora? Sem uma resposta da parte de Deus? Pai, que discípulo é você do Senhor que ouve e aprende com Ele, se não consegue dar uma resposta para as pessoas? Nós já falamos muitas vezes, nós somos a resposta de oração de muitas pessoas. Nós somos as mãos, as pernas, a boca de Cristo nessa terra. Os membros da igreja funcionando, são o corpo de Cristo nessa terra. Somos nós que vamos fazer. Não adianta. A Bíblia vai dizer em algum momento que se alguém chega até nós precisando de alguma coisa, e a gente fala assim: Senhor, suprirá a tua necessidade, e manda ela embora de mãos vazias, que fé é essa? Que Cristo é esse? De maneira alguma, nossa fé não é válida. Precisamos fazer alguma coisa. O Filipe já vai falar: vai, manda esse povo embora, despede-os. É o que muita gente tem feito. É o que muita gente tem feito. É o que muito pastor tem feito. É o que muita igreja tem feito. Se começa a dar trabalho dentro da igreja, é melhor que vá embora e vai para outra igreja. Se começa a dar trabalho, precisa mandar alguém ir lá e que não seja eu, porque está dando muito trabalho. Não tem dessa.
tem uma necessidade, ela precisa ser suprida. Eu só não sei como, mas eu vou ter que fazer. Em cada caso vai ser um caso, inclusive, em cada caso vai ser um caso. Ainda que as situações sejam semelhantes, cada situação é um caso. Ainda que nós sejamos semelhantes na mesma raça humana, cada um tem a sua individualidade, cada um é um, e vai ser tratado como um indivíduo, como único. Então a situação de cada um também vai ter que ser tratada individualmente. Mas ela precisa ser tratada. Por quê? Porque até então era como ovelha sem pastor, mas agora tem pastor. E precisa ser tratada. Entende? É assim que precisa acontecer. O Senhor só pergunta para mim: como você vai fazer, Luciano? Quando você vai lá na casa do fulano, Luciano? Quando você vai falar com o fulano, Luciano? Que jeito você vai conversar com o fulano, Luciano? Como é que você vai fazer para se envolver a pessoa e chegar nesse assunto, Luciano? Por quê? Porque esse assunto precisa ser falado, hein, Luciano? Mas você precisa... Como é que você vai fazer? Já sei, pastor, eu já sei, Deus, eu vou chamar para pescar. Aí no barco as coisas acontecem. Por exemplo, vamos lá no churrasco, lá na minha casa, na tua, tanto faz. Come carne e dá na carne. As coisas acontecem. Como? É comigo, mas que tem que acontecer, o Senhor já disse, tem que acontecer. Com você é a mesma coisa. Tem uma ação que você precisa fazer e o Senhor já disse que precisa fazer. Como? É com você. Mas você vai ter que fazer. Vai ter que acontecer. Você não pode se preocupar com o recurso. O que você precisa acreditar é que o Senhor vai fazer através do que você escolher fazer. Aqui o Senhor Jesus vai mostrar que não precisa do recurso. Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos aqui: o que é que nós temos? O que é que nós temos? O André vai voltar com a resposta lá: nós temos 5 pães e 2 peixes. No outro texto ele vai dizer: nós temos, se não, ou apenas 5 pães e 2 peixes. Isso não dá para ninguém, ele vai dizer. Jesus não perguntou quanto nós temos, ele perguntou o que nós temos. Por quê? Porque às vezes na nossa visão de Filipe, visão de André, é de que o que nós temos é muito pouco e não dá para todo mundo. O que nós temos é muito pouco e não vai dar para suprir a necessidade, não vai dar para fazer a obra, não dá. O que eu sei é muito pouco, o que eu entendo é muito pouco. Eu não consigo falar com aquela pessoa, eu não consigo dar aquela resposta, eu não consigo resolver aquele problema, eu não consigo o que eu tenho. Você está vendo que tem alguma coisa, mas acha que é pouco. Mas Jesus vai mostrar que o importante é que você tem e não o quanto você tem. Alguém vai dizer: eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes. Já está dizendo, é pouco, porque tem mais de 5 mil homens, mais de 20 mil pessoas, né? A quantidade numérica é pouca, não é equivalente, a conta não fecha. Tem sempre um matemático, um estatístico querendo dizer, né, que está desigual. Mas o Senhor veio para abater os montes, veio para acabar com os vales, não veio? Ele veio para colocar tudo na mesma medida. É o que ele veio fazer. Ele não perguntou quanto, ele só veio o que tem. Tem alguma coisa? Maravilha, é o que eu preciso. O Senhor não quer saber o quanto você tem, o Senhor só quer saber se você tem. Você tem? Você tem? O que eu comecei falando? O que nós precisamos voltar é acreditar. É acreditar que Ele faz. Com o quê? Com o que tiver. O que é necessário, pastor, para eu acreditar? Fé, e Ele já te deu. Não sei se você fez ela crescer ou diminuir, a questão é que você tem. O que você precisa é apresentar diante dele: eu ainda tenho fé, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer. Essa aqui é a melhor parte. Jesus vai mandar organizar as pessoas em blocos, em grupos, né? Porque Ele vai fazer as coisas por partes. Organizou de 50 em 50, 100 em 100. Porque é necessário organizar.
É necessário separar um certo grupo de outro grupo, para fazer alguma coisa às vezes. Às vezes tem coisas que você vai ter que falar com alguém individualmente, outras coisas você vai ter que falar com a família toda, outras vezes você vai ter que falar somente com o casal, outras vezes você vai ter que falar com cada um individualmente. Você tem que organizar as coisas para que elas aconteçam. Às vezes você precisa fazer um culto só para falar com as mulheres, para que tenham sabedoria e honrem os maridos. Outras vezes você precisa fazer um culto só dos homens, para falar que eles têm que tomar vergonha na cara e precisam amar as esposas. Precisa separar, precisa organizar. Porque às vezes o marido ele escuta que tem que tomar vergonha na cara na frente da mulher, ele já fica vermelho e acha que ele já fica invocado, vou bater no pastor aqui, vou fechar o portão. Mas às vezes ele escuta isso junto com outros homens que também precisam tomar vergonha na cara, e ele fica mais à vontade porque está um bando de sem vergonha que precisa tomar vergonha na cara. Apesar que tem alguns que acham que não precisa tomar vergonha na cara, que é melhor do que os outros, porque às vezes está cumprindo uma parte, mas não está cumprindo outra. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer, e se Jesus diz que nós estamos sendo moldados e trabalhados até o retorno dele, com certeza em alguma coisa você precisa tomar vergonha na cara. Entende? A questão é, o Senhor está organizando. Para quê? Para fazer algo maior. Então deixa ele fazer essa organização na minha, na sua vida. Entende? Para quê? Para que a gente possa receber o maior que está para chegar. Entende? Dá para chegar. Se você não permitir a organização, se você não ouvir, se você não acreditar, não acontece. Jesus vai pegar aqueles pães e aquele peixe. O que ele vai fazer? 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 Com aquele pouquinho de pão e peixe, o que Jesus vai fazer? Abençoar. Mas eu gosto do texto de João, que ele não fala Jesus levantou aos céus e abençoou. Não, deu graças. Ele agradeceu. Porque para muita gente acha que não tem nada, mas Jesus está grato pelo pouco que tem. Entende? É o que eu disse, tem muita gente que amaldiçoa aquilo que vem às mãos. Se não dá valor àquilo que veio às mãos, que aparentemente é pouco, o Senhor não vai dar mais. Entende? Ele diz para você o que? Seja fiel no pouco, que no muito eu te coloco. Se eu já amaldiçoo o pouco que está nas minhas mãos, como que eu posso ter o maior? Ter mais? Não, Jesus vai pegar aquele pouquinho, que é insuficiente para toda aquela multidão, e ele vai agradecer. Pai, graças eu te dou. Não sei se foi essa oração, mas ele está agradecendo, ele obedece o Pai, né? Com certeza, ele está agradecendo. E uma vez que você agradece a Deus por aquilo, aquilo está o quê? Abençoado. O que você tem na tua vida que você acha que é pouco? Coloca na presença do Senhor e diz: Senhor, obrigado por esse pouco. Obrigado. E você vai ver o quanto o Senhor vai te abençoar. A Bíblia não fala, filho, a Bíblia não fala em nenhum momento que o Senhor multiplicou. Multiplicação só está escrito aqui no texto, aqui em cima, que é a multiplicação dos pães. Jesus não multiplicou. A multiplicação aconteceu, mas ele não multiplicou. Quem fez então? Não, mas não é disso que se trata. A questão é que o milagre aconteceu, mas você não vai ver Jesus multiplicando pães e peixes. Você vai ver Jesus abençoando, Jesus dando graça pelos pães e peixes que tem ali. Abençoou e fez o quê? O que ele fez? Repartiu para quem? Para os seus discípulos. Jesus não deu pão e peixe para a multidão. Jesus repartiu para os seus discípulos, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que caminham com Ele, para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que têm relacionamento com Ele, para aqueles que têm intimidade com Ele. Foi para esses que Jesus deu. Entende? É para mim e para você que Jesus quer dar. É comigo e com você que Ele quer repartir o que Ele tem. Entende? Repartir quem Ele é, revelar quem Ele é, dar o poder que Ele tem, fazer através de nós, dos discípulos. É conosco o negócio. O negócio de Jesus foi conosco. Ele teve misericórdia da multidão, mas o que Ele teve que fazer, Ele fez através dos discípulos. É através de mim e de você que o negócio vai acontecer, irmãos.
Essa multidão que está aí fora, faminta, como ovelha desgarrada, que não tem pastor, ela vai ser atendida, suas necessidades vão ser supridas por Jesus através de nós, através de mim e de você. Deu aos seus discípulos, pelo que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Entende? Não fala em momento nenhum que Jesus multiplicou. Sabe quando que a multiplicação aconteceu? Quando que a multiplicação aconteceu? Quando eles estavam dando, repartindo. A multiplicação aconteceu naquele cesto, enquanto eles estavam dando. Entende, irmão? Por isso que a Bíblia vai dizer para nós, capítulo número 20 de Atos dos Apóstolos, que coisa mais maravilhosa é dar do que receber. Entende? Enquanto eles estavam compartilhando, enquanto eles estavam dando, o negócio estava multiplicando no cesto deles. Entende, irmãos? Por isso o Senhor é contra, o Senhor é contra, o pão duro, o avarento. Não dá nada para ninguém, vive querendo receber dos outros, querendo receber de Deus, querendo receber. Mas o Senhor está mostrando que Ele vai multiplicando conforme você vai dando, conforme você vai repartindo. Tem gente que não quer repartir com medo de ter menos, mas o Senhor está mostrando que quando você tem o coração de repartir, de dar ao próximo, o Senhor não tem problema em dar mais para você. É por isso que tem gente que não recebe, porque ela se fecha. É que nem uma represa, só quer receber, ela quer ficar enchendo, a represa fecha aqui e vai subir no nível dela de água, e o riozinho para lá, ele que se seca, ele que se lasca. Não, ela precisa abrir e alimentar aquele rio que está para baixo, para que então venha mais água de cima. Entende? É isso que faz. E você não pode ser o mar morto. O mar morto, ele recebe e para. Entende? O mar morto, ele recebe e para. Mas os rios que correm e chegam até o Mar Morto são rios vivos, tem peixes, tem vida, alimenta tudo que tem em volta. Mas quando chega no Mar Morto, o Mar Morto ele recebe aquela água, ele não manda para mais nenhum lugar. E aí ele tem aquela quantidade salina tão grande que nada vive lá. Nós não fomos feitos para ser como o Mar Morto. O Senhor disse que nós fomos feitos para ser como rios, rios de águas vivas da parte do Senhor. Para quê? Para alimentar. Amém? Amém? Começa a ver o que você tem, começa a colocar na presença do Senhor, começa a agradecer pelo que o Senhor tem te dado, começa a dividir, começa a repartir, para quê? Para que o Senhor possa trazer mais para a sua vida, para que o Senhor possa dar mais para você. Amém? Olha só, e ele vai mostrar aqui, e repartiu pelos discípulos por todos aqueles que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, os sobejaram, para que nada se percam. Recolheram 12 cestos de pães e peixes que sobraram. Olha só, eles começaram com apenas 5 pães e 12 peixinhos. Ali está dizendo, irmãos, que eles saciaram mais de 20 mil pessoas, amém? Só que eles saciaram, não é que só 20 mil pessoas mais ou menos comeram, é saciaram. Você imagina lá se tivesse um judeu que nem eu, você está achando que eu ia comer só um peixe no pão? Não, irmão, olha aquele judeuzão lá, você acha que lá começou um peixe no pão para saciar aquilo lá, o caixa d'água ali, você acha? Não, irmão, os caras comeram peixe com gosto, os caras comeram pão com gosto. Então foi muito peixe, muito pão, que aconteceu ali. Entende? Eu quero mais, e o discípulo tinha para dar mais, eu quero mais, você está entendendo? Foi multiplicado de acordo com o que eles queriam, e foi multiplicado, e o discípulo tinha para dar, porque o Senhor abençoou e disse: pode dar que eu garanto que o negócio vai acontecer. E foram dando. Começaram com quanto? 5 pães e 2, terminaram com quanto? O que sobrou? Sobrou 12 cestos. Sobrou 12 cestos. Entende, irmão? Você pode ter começado com pouco, mas quando você terminar, todo mundo que tiver ao teu redor vai estar saciado, e o que vai sobrar para você vai ser muito mais do que aquilo que você começou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da semana eu falo mais alguma coisa que eu tinha reservado para falar.